Bom dia, paz do Senhor Jesus! Eu estou muito feliz nesta manhã estar aqui conversando com vocês, com muita alegria que eu apresento para vocês Palavra dos Céus. Hoje nós estamos sendo aqui guiadas pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus, ela é clara, que quando fala sobre fé, hoje o tema é sobre fé em Deus. A palavra de Deus ela é muito clara quando fala que tudo que pedirmos em nome de Jesus crendo, nós receberemos. Então, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu fiz algumas anotações, vou estar lendo essa meditação, essa palavra para vocês. Eu quero que vocês fiquem bem atentas para não perder nada, para não ter nenhuma distração, para que vocês realmente entendam o que Deus está falando hoje. Porque aqui eu não estou sozinha, eu estou com o Espírito Santo, estou conversando com vocês e eu levo as coisas de Deus muito a sério, a palavra de Deus muito a sério. Eu tenho temor a Deus, não é medo. Não é medo de Deus, é temor sobre a presença de Deus, sobre as coisas de Deus. Então, eu venho trazer hoje uma mensagem sobre fé em Deus. Amém? Então, aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, tem até uma companhia hoje do Jaspe. Eu vou mostrar para vocês o Jaspe, o novo integrante aqui da família. Vem aqui, Jaspe. O Jaspe hoje está escutando. Olha que lindinho, filhotinho. Ele está escutando hoje a palavra de Deus, músicas. Hoje a gente já acordou na presença de Deus, orando. A gente vai dormir orando. Ali eu tenho o grupo, né? O grupo de mulheres. Então, que nós possamos ser fortalecidas em Deus. De manhã estarei publicando, de noite estarei publicando. Ali entre o meio-dia também, né? Então, assim, quem quiser estar acompanhando vai ser uma bênção, porque é um renovo, é uma intimidade, é uma presença sendo buscada, e essa presença é do amado Espírito Santo, porque sem Deus nada somos, nada podemos fazer, né? Então, ter fé em Deus, fé em Deus, ter fé não é apenas uma crença intelectual, mas confiança profunda e um estilo de vida baseada na dependência do Criador. Então, é um estilo de vida, não é só o que ouvimos ou pensamos, né? Em Hebreus 11:1 fala, a fé é a certeza, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, não é o que é palpável. A fé é uma esperança, é algo profunda, baseada na dependência do Criador, né? E Provérbios 3, 5 e 6, capítulo 3, Provérbios 3, versículos 5 e 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então a gente tem que reconhecer que existe um poder, alguém, um Criador acima de nós e que nós temos que reverenciá-lo, que nós temos que acreditar que a nossa vida não é só matéria, não é só aqui, né? Que tem uma eternidade, que tem algo mais, que não é só sofrimento, não é só pesar, né? Não é só o pesar, não é só a gente trabalhar para conquistar as coisas, não é só o dinheiro, não é só a obtenção de conforto, né? Aqui tem algo nos esperando. Então, a gente tem que buscar essa certeza, e essa certeza está em Deus, na palavra de Deus. Marcos 11, 22, 23 fala assim: tenham fé em Deus. Se alguém disser a este monte, levanta-se e lança no mar, e não duvidar, olha só que importante isso, é não duvidar, é crendo, não duvidando, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então a gente não pode duvidar, a gente tem que crer sem duvidar. Romanos 10 e 17 fala assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. Olha só, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, foi o que eu mencionei no começo do vídeo.
Ouvir a mensagem, a palavra de Deus, é o nosso pão, é o nosso alimento, tem que ser o nosso pão diário, a palavra de Deus. Muitas falam, ai meu Deus do céu, mas chego a ficar cansada, porque não é uma coisa assim, um livro assim, né? Pessoas têm preguiça, mas às vezes começam por um livro que são baseados em histórias, né? Então, a gente tem que, se você tem dificuldade de ler qualquer livro e quer iniciar, começa ali pelos evangelhos, Mateus, Marcos, João, Atos, Romanos, Coríntios. São livros que Jesus falou, que Jesus sempre tem uma mensagem, não que o Velho Testamento não tenha mensagem, ali são histórias. Provérbios é muito bom, Cantares é muito bom, Juízes tem muitas histórias ali, Ruth, tem várias histórias de vários profetas sendo usados por Deus ali, falando das suas histórias, das tribos, inclusive. Mas você que não tem uma afeição, assim, não gosta muito de ler um livro, comece pelos evangelhos, vai ser uma bênção, você vai começar a entender a sua visão vai começar a se explanar, vai se ampliar, e Deus, o Espírito Santo ali, você sempre ora antes de abrir a Bíblia, porque é um autor que se faz presente, não é um livro qualquer. O autor se faz presente, o Espírito Santo, porque todos os profetas que escreveram, que publicaram, ali escreveram aquelas páginas, por mais que foram impressas por mãos de homens, foram profetas cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus. Então não foram profetas qualquer. Alguns profetinhas que hoje em dia se levantam e falam assim, diz o Senhor, e não acontece nada, porque é obra da carne. Não é algo dirigido pelo Espírito Santo. Não que eu não acredite que não tenha profeta hoje em dia. Existe, tem. Mas a gente sabe quando é profanação. A gente sabe quando é de Deus. A gente sabe quando é do homem, é da carne. Então a gente tem que pedir discernimento para Deus para não ser enganado, porque muitos nos últimos dias, nos últimos tempos que a gente está vivendo, serão enganados. Tá bom? Então a gente tem que ter discernimento, sabedoria, pedir diariamente para Deus, para não sermos enganados. Amém? Em continuação aqui, eu fiz um esboço. Tiago 2,17, né? Vamos concluir aqui. Tiago 2,17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Fé como confiança. Não apenas como conhecimento, muitas vezes confundimos fé ao acreditar que Deus existe. No entanto, a Bíblia ensina que até os demônios acreditam nisso. Tiago 2,19 fala. A verdadeira fé, conforme Provérbios 3,5, é um movimento de entrega, a gente tem que se entregar ao Criador, né? É o ato de colocar o seu coração sob os cuidados de Deus, mesmo quando a lógica humana ou as circunstâncias sugerem o contrário, tá? Fé como visão espiritual. Hebreus 11:1 define a fé como uma lente. Ela nos permite enxergar além do imediato quando a vida apresenta problemas. O monte mencionado por Jesus em Marcos, a fé não nega a existência do problema, mas reconhece que a autoridade de Deus é maior que qualquer obstáculo, mas reconhece que a autoridade de Deus é maior que qualquer obstáculo. Fé como ação, as obras. A Bíblia nunca é estática, tá? A fé bíblica nunca é estática. Tiago 2,7 é enfático ao dizer que a fé sem atitudes práticas, ela é morta, tem que ter obras. Junto com a fé, tem que ter obra, tem que ter atitudes, que é ali o seu comportamento, a sua visão, a tua forma de pensar, a sua forma de falar, né? Então, isso significa que quando temos fé, a nossa conduta, olha só, nossas decisões e nossas escolhas possam refletir essa confiança. Se você confia em Deus, isso traduzirá como você trata as pessoas diariamente, no trabalho, na escola, no curso, dentro de casa, quem você recebe, suas visitas, seus amigos, seus parentes, seus irmãos, né?
como trata as pessoas, como lida com o estresse diário, né? O estressezinho, aquela irritabilidade às vezes que vem, que é normal, a gente é ser humano, a gente se estressa, né? Vem uns momentos, mas como que a gente vai encarar isso? Como que a gente lida com o estresse? E como mantém a esperança diante da dificuldade, porque nem tudo é um mar de rosas. Nem tudo é fácil, nem tudo é bonito, nem tudo é calmaria, nem tudo traz paz. Às vezes tem algum momento que a gente vai ter obstáculo, vai enfrentar alguma dificuldade, né? E como fortalecer a fé? Como diz Romanos 10:17, a fé é alimentada pelo contato com a palavra de Deus. A prática da leitura, da meditação e da oração atua como um combustível que mantém essa confiança viva e renovada no dia a dia. Como você tem aplicado esses princípios de confiança e fé no seu dia a dia, profissional e familiar, especialmente diante dos novos projetos que você tem desenvolvido? Hein? Isso aí é para nós pensar, né? Porque para mim é para você. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela bate aqui primeiro e depois aí deixa o Espírito Santo falar com você. Ele já está falando com você, tá? Como você tem aplicado esses princípios de confiança e fé no seu dia a dia, profissional e familiar, especialmente diante dos novos projetos, do que a gente tem projetado, o que a gente quer, né? O que a gente tem desenvolvido, tá bom? Eu vou deixar essa mensagem por aqui. Foram 11 minutos. Eu não vou explanar a parte da ansiedade. Amanhã eu vou estar trazendo uma palavra, uma mensagem sobre ansiedade. Era para ser uma mensagem total, mas eu vou parar por aqui. Eu quero que você pense sobre a fé que você está tendo, está exercendo. O que você tem praticado? Como você tem agido nesses dias? Como você está em Deus? Pense bem, Jesus, ele não veio por acaso, ele veio por nós. Então a gente tem que agradecer a Deus, já por aí, né? Senão nós não estaríamos aqui. Então, se a gente está aqui, é porque tem um propósito de vida, ele quis assim. Amém? De tantos espermatozoides, Deus já nos escolheu, né? Então, você não está aqui por um acaso, você tem um propósito de vida. Tenha fé e o que eu sempre falo, você não está sozinha. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com você, com a sua família. Tenha fé, não duvidando, mas crendo em Deus. E se a gente crê, a gente recebe. Amém? Eu vou ficar com essas palavras, vou orar por sua vida agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença. O Senhor é bom. Quero te dizer, meu Deus, que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e não falha nunca. Eu vejo isso diariamente sobre a minha vida, os seus cuidados sobre a minha vida, sobre os meus, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu quero te honrar e te agradecer e te louvar de todo o meu coração. Porque o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, nem minta. O Senhor não mente, o Senhor não muda. O Senhor é o Verbo encarnado. O Senhor não mente. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado sobre todos nós. Abençoa quem está me assistindo, quem está me ouvindo, quem tirou esse tempinho para ouvir a Tua palavra, me escutar aqui. E eu intercedo sobre essas vidas. Abençoa, Jesus. Abençoa, esteja no nosso caminho, esteja no caminho dessa pessoa que está ouvindo agora. Invada o lar dela, o coração dela, a mente dela. Protege os que nós amamos, Jesus. Protege essas mulheres, essas pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor possa penetrar, Sua palavra possa penetrar no coração e na mente. Em nome de Jesus, esteja conosco na continuação desse dia. Esteja conosco, Senhor. E que nós não possamos vacilar o nosso pé. Porque o Senhor está conosco, então não deixa vacilar o nosso pé. Nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas sempre avante.
sempre seguindo seus passos, Jesus, sendo boas pessoas, não mentindo, não errando, não enganando, porque o Senhor é verdade e que a sua verdade esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.